Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, telespectadores da TV Ali, trabalhadores da imprensa, convidados do homenageado que já se fazem presente, e entre eles eu cito a presença de dois grandes ex-deputados, que é o deputado Manuel do Carmo Chaves, a qual eu tive a oportunidade de conviver numa mesma legenda partidária, um homem que tem história nesse estado, e também um homem que tem uma vivência, uma história política na minha terra, que é o ex-deputado Simão Barros, que também se faz presente hoje aqui nessa manhã. Mas, deputada Vera, esses casos no interior do nosso estado causam, assim, repulsa, porque a gente vê coisa, e aqui, hoje, nessa sessão, tem dois ex-prefeitos, deputados, deputado Washington Regis, ex-prefeito de Manacapuru, e eu, né, apesar de nós sermos mais dois, o deputado Wilson e o deputado Luiz Castro, e a lei é muito clara, só que, muitas vezes, nem nós, do Poder Legislativo, nem os outros poderes, como o Tribunal de Contas, o fazem cumprir. Isso não é geral, né? Nós passamos um momento da situação econômica desse país, que é um momento de muita dificuldade, e o cenário é o pior possível, com a estagnação do crescimento econômico, com a perspectiva da volta da inflação, com o cenário de superávit fiscal diminuto, com os crescimentos econômicos ventilados pela atual equipe econômica do governo federal terem ido por água abaixo, e que marca o descrédito do setor econômico brasileiro por parte do governo federal. Mas hoje, senhor presidente, e quero ser breve, até para não atrasar essa bela e justa homenagem, eu estou aqui apresentando a mesa diretora, baseado, deputado adjunto Afonso, na Constituição Estadual. Eu estive naquele município, presido a Comissão de Educação desta casa, deputado Fausto, e até a data de hoje, a Prefeitura do Rio Preto da Eva não tem uma prestação de contas no Tribunal de Contas. Um mês de balancete. Não tem um mês. E eu vou citar aqui um único caso, senhor presidente, dois casos. Primeiro, aqui está a professora Lenise, minha conterrânea, que foi secretária de Educação e teve um grande trabalho na educação desse estado. Simplesmente, os alunos da área rural do Rio Preto da Eva perderam o ano escolar. Perderam o ano escolar por falta de transporte escolar. O Rio Preto da Eva tem uma peculiaridade que são as estradas, em função dos assentamentos e do jamais, e ser um dos municípios com maiores vocação agrícola. Ele não tem uma prestação, nem na Câmara Municipal, nem no Tribunal de Contas. E qual é a outra passagem que eu vou citar? Recurso destinado pelo governo federal para aquisição de ônibus adequado para o transporte desses estudantes. O prefeito usou esse dinheiro para pagar folha de pessoal, tendo recebido corretamente o recurso do Fundeb, a qual eu fundamento esse pedido, senhor presidente. Então, eu estou dando a entrada hoje na mesa diretora, solicitando, deputada Vera, baseado no que diz a Constituição, que a ausência de prestação de contas, é um fundamento para a intervenção do Poder Público Estadual. O Tribunal de Contas ainda não se manifestou da tomada de conta especial realizada naquele município. O município recebeu R$ 9.882.000 em números redondos do Fundeb, R$ 322.733,44 do Programa Nacional de Transporte Escolar, 414.688 do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 485.141,77 do Salário Educação, totalizando mais de 11 milhões de reais. E, professora Lenise, os alunos da área rural do Rio Preto da Eva, no mês de setembro, tiveram transporte durante 3 dias, que foi para as atividades da Semana da Pátria. No mês de outubro, teve um dia de aula. E o que é mais grave, senhor presidente, estão maquiando os números da frequência escolar e de nota escolar. E eu estive presente, solicitei, inclusive, do secretário Rocieli, que no que cabe e que concerne a educação do Estado, que o Estado providencie a intervenção. Baseado nisso, baseado no que diz a Constituição Estadual, no que diz a Constituição Federal, eu estou encaminhando esse requerimento à mesa diretora para que possa ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça dessa casa e encaminhado ao governo do Estado solicitando intervenção naquele município. É inadmissível que nos dias de hoje um município possa fazer com que os alunos percam
falta de transporte escolar. Isso é inaceitável. Dizer que faltou ônibus, por que gastaram o dinheiro do ônibus em pagamento de professor, se o dinheiro do Fundeb cai todo mês na conta? Justificar um outro problema de uma outra natureza não se justifica. E nós estamos falando, a estrada está ruim, nós estamos falando do período do verão, deputado Fausto. Nós estamos falando do inverno, o inverno está começando agora. Como aceitar isso? E por que eu afirmo que elas perderam o ano? Porque o ano letivo do próximo ano, em função da Copa do Mundo, as aulas começarão em fevereiro. Senão teremos prejudicado o ano letivo. E a legislação é clara, é definida. Então, no que tange à educação, isso não seria motivo, segundo a Constituição, para que nós pudéssemos fazer e prover a solicitação da intervenção por parte do governo do Estado. Mas a Constituição é muito clara. A ausência de prestação de contas continuada. Aqui eu tenho uma certidão da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva e também tenho baixado no portal do Tribunal de Contas do Estado mais um documento do Tribunal de Contas do Estado relatando que não há, até a presente data, uma única prestação de contas por parte da Prefeitura Municipal do Rio Preto da Eva. Nós não estamos aqui inventando a roda, nós estamos solicitando e requerendo a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa que analisado os documentos aqui que ora nós estamos oferecendo, com as certidões da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva, com os documentos do Tribunal de Contas do Estado, amparado e baseado na Constituição do Estado do Amazonas, que também é amparado na Constituição Federal, fala da possibilidade da intervenção no município. Então, para que essas crianças, para que os jovens da área rural do Rio Preto da Eva, mas que padecem também da área urbana, de audiência pública realizada por esta comissão, que ouviu a secretária municipal de educação, que ouviu os moradores daquele município, que ouviu a grande maioria dos vereadores presentes naquela Câmara Municipal e que reconheceram este prejuízo para com as crianças. E eu não quero, senhor presidente, relatar o todo, mas a falta da merenda escolar, a ausência de equipamento imobiliário, a falta de espaço físico necessário para que as crianças possam ter o pleno exercício do direito do Estado, do poder público, de prover a educação que está garantido na Constituição Federal desse país, com os recursos disponíveis e ora constatados que estão aqui nesse documento, inclusive no site de transparência da Receita Federal, como também do Banco do Brasil, como também do Ministério da Educação, dos repasses de recursos fundo a fundo, seja do Fundeb, seja do Plano Nacional de Transporte Escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja do Salário Educação, mas também das fontes de recurso do ICMS e do FPM. Dito isso, senhor presidente, eu encerro a minha fala solicitando e pedindo encarecidamente que a Comissão de Constituição e Justiça analise com carinho, pela sensibilidade daquelas crianças, e tão logo aquele município volte à normalidade, que o prefeito volte a exercer o cargo. Mas é inaceitável, deputado Regis, que nós possamos, no dia de hoje, vivenciar uma situação dessa natureza. E, lamentavelmente, tenho que tomar providência enquanto presidente da Comissão de Educação, estarei encaminhando essa denúncia, tanto ao Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas, quanto ao Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, para que fiscalize os destinos dos recursos da educação para o município do Rio Preto da Eva. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos. Estamos encerrando.